A luta contra o assédio moral aos trabalhadores ainda vai levar anos para ser vencida. Aqui no Brasil há um atraso muito grande para a solução do assédio, dos casos de assédio. E quando a maioria dos casos que caem na justiça, a justiça não tem ainda um preparo e ferramentas para isso. A maioria dos juízes não sabem, não apuram corretamente o assédio. É necessário observar, por exemplo, e aí os juízes deveriam estar atentos a isso, que quando há um assediado, ele não é o único. Porque se o assédio existe contra um, consequentemente ele existe contra todos os outros demais trabalhadores. O problema é que nós temos no Brasil aquele chamado efeito da chamada cortina do silêncio, né? O risco do denunciante, né, da testemunha ser a vítima de amanhã. Então, há a chamada exploração do medo. Então, quem está nos ouvindo agora e quem está nos vendo agora e conhece algum trabalhador assediado, e tem alguém no seu local de trabalho que é assediado, você não precisa se preocupar. Você entra no site do Ministério Público do Trabalho e lá tem um espaço para você fazer uma denúncia anônima. Você não vai ser identificado. Vai numa lan house, entra lá no site do Ministério Público do Trabalho e faz uma denúncia. Embora ainda falte muito o que fazer para conter a epidemia de assédio moral nas empresas, a atuação da Justiça começa a mostrar aos assediadores que a impunidade não vai continuar para sempre. Mas a empresa, na medida em que não toma nenhuma atitude, e a atitude dela é de fuga, é de aceitação, é de cumplicidade, já que o resultado está sendo obtido, ela é corresponsável. O primeiro caso de assédio moral julgado, apreciado, né, pela Justiça, foi há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, em Vitória do Espírito Santo, quando a Justiça se deparou sobre um caso concreto de um trabalhador do ramo da imprensa, que sofreu, do ramo jornalístico, né, que sofreu assédio, entrou com uma ação e ficou constatado que ele era violentamente agredido diariamente pelo seu editor daquele jornal. E aí foi o primeiro caso. A partir de então, surgiu dentro do direito o que a gente chama de jurisprudência, que é o quê? Que é o crescimento de decisões iguais, decisões repetidas e que vão formando um conjunto de entendimento, um conjunto de conhecimentos que a Justiça passa a ter sobre aquele determinado caso. Segundo o advogado trabalhista Aparecido Inácio, há empresas que tiveram de pagar indenizações milionárias por causa de assédio moral. A costureira Elizabeth Pittman permanece na empresa onde foi vítima de assédio moral, enquanto seu caso corre na Justiça. Já venceu várias batalhas no emprego que já completou 15 anos. Por que a senhora não pediu demissão? Por quê? Porque eu quero ensinar a eles que tem leis. Entende? Que tem lei. Algum dia eu vou pedir as contas, não? Eu já estou pensando, agora não. De aqui a 6 meses eu quero pedir contas e falar, agora eu estou pedindo contas, não vocês me estão mandando embora. Elizabeth já esteve afastada por anos. Durante esse período, recebeu salários pela Previdência Social. O setor de perícia do INSS rejeita muitas coisas, muitos afastamentos e não classifica assim. Outro problema que nós temos para a não identificação do assédio moral é que os médicos das empresas, que são chamados médicos do trabalho, eles não cumprem com uma norma do Conselho Federal de Medicina que determina que eles devem identificar no laudo que o trabalhador foi vítima de assédio moral. Por quê? Porque esses médicos, eles cumprem ordens da empresa. Então, eles não fazem isso por pressão da empresa. O assédio moral é cometido nas empresas e quem paga o prejuízo causado pelos afastamentos e tratamentos médicos e psicológicos dos assediados somos todos nós, contribuintes. É por esse motivo que o poder público também entrou nessa luta. Nesse posto da Superintendência Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, por exemplo, houve no ano passado 410 queixas relacionadas ao assédio moral. Fui humilhada e, consequência disso, mais uma vez, tive uma crise nervosa, perdendo a visão e os sentidos. Meus membros se atrofiaram, não tinha condições de andar. Meu chefe negou a fazer os primeiros socorros. Jaldenir Costa é mediador dos conflitos entre vítimas de assédio moral e empresas. No primeiro momento, quando começa esse trabalho em 2003, as pessoas demoravam mais tempo para vir, elas demoravam 5, 6 meses para virem. Agora elas estão demorando muito menos tempo. Já existe uma conscientização. Já existe uma conscientização. As pessoas, o nosso recorde é uma semana. No ano passado, houve 472 atendimentos, né?
E nesse ano você já tem Esse ano nós estamos com uma base de, até agosto, de 489. Nossa! Quer dizer, em meio ano houve mais casos do que o ano passado inteiro. O fato é que a luta contra o assédio moral no trabalho ainda é muito desigual. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça, diversos profissionais que batalham pela defesa dos trabalhadores, como sindicatos, médicos, psicólogos e advogados, dão os primeiros passos em direção ao controle do assédio moral. Foi com a ajuda deles que todos os trabalhadores assediados apresentados nesse programa conseguiram avançar na luta contra o terrível problema. A maior parte deles passa por tratamento médico, psicológico, toma remédios, tem desconforto quando fala sobre o assédio moral. Eles são protagonistas dos primeiros passos contra a epidemia que desumaniza as relações de trabalho em prol do lucro, da economia burra e descabida promovida pela competitividade trazida para as relações de trabalho do mundo moderno. Eu vou falar assim de que eu tentei 2 vezes suicídio. Em suicídio que você faz por imposições externas a você, né, é um suicídio que, na minha concepção, é um assassinato corporativo. Né, e é por aí que nós devemos olhar. É mais do que um acidente do trabalho. Apesar de que nunca nenhum deles que foram reconhecidos como acidente de trabalho. Que nós, os trabalhadores, temos nossos direitos. E el que não sabe, que procure, não? Que procure seus direitos, que não sejamos mais humilhados, desqualificados, sabe? Que nós temos, que somos humanos, que somos seres humanos e que podemos procurar nossos direitos.